que você tem, você sabe para que ele serve? Ele serve para você saber onde você quer chegar. Mas, de fato, o que vai fazer você realizar é o seu planejamento, é o que você vai fazer todos os dias, todas as semanas. Isso vai servir de construção de uma ponte para te levar da onde você está até aonde você quer chegar. Depois que você descobrir onde você quer chegar, você vai precisar separar esse objetivo em metas claras e reais. Essas metas têm que ser diárias e semanais para você bater e alcançar. Mas vai ser do jeito que você quer, do jeito que você planejou? Não. Vai ser do jeito que você consegue. Não fica aí pensando, eu agora tenho desenvolvimento pessoal, vai ser perfeito. Não. Faça um desenvolvimento personalizado para você, de acordo com a rotina que você tem. Esse é o melhor método para você chegar aonde você quer, na vida que você quer, sem ansiedade. Olá, eu sou Marta Santos, esse é o meu canal, sejam muito bem-vindas. Aqui eu vou compartilhar com vocês os meus desafios, as minhas conquistas, as minhas dificuldades que eu tive nesse processo de desenvolvimento pessoal. Eu estou há algum tempo já me desenvolvendo e hoje eu olho para trás e vejo quanta coisa já mudou, quanta coisas eu já superei. Então eu quero passar para vocês a minha história. Por exemplo, eu sou uma brasileira que vivo aqui na Espanha há 13 anos. Então aqui eu tenho vivido muitas coisas, muitos desafios. Tive algumas histórias de superação. Então no meu canal aqui eu vou estar contando para vocês o meu desenvolvimento, o que eu aprendi, o que eu estou fazendo, o que está dando certo para mim, o caminho que eu percorri. Então se você é uma mulher, assim como eu, que busca desenvolver e de uma forma organizada, de uma forma personalizada, fica aqui nesse canal, que esse canal é para você, tá bom? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar de 4 armadilhas que o desenvolvimento pessoal pode, ao invés de te desenvolver, ele pode te paralisar. Então, eu não quero que vocês tenham essa dificuldade, que vocês passem por isso. Então, eu vou aqui falar para vocês de quatro armadilhas, tá bem? Que o desenvolvimento pessoal pode, ao invés de fazer você desenvolver, você paralisar. Vamos ao vídeo? A primeira armadilha é o excesso de produtividade. É aquela busca incansável de você descobrir quem você é mesma. É aquela busca incansável de si mesma. É você pensar que só porque você começou a se desenvolver, vai ser tudo perfeito. Você vai levantar cedo, você vai conseguir ler, você vai conseguir estudar, sua casa vai estar sempre organizada, você vai ter filhos obedientes, você vai ter uma casa em harmonia, onde todos em família se querem, todo em família está interligados. E você vai ter muita produtividade, seu dia vai ser perfeito, você vai chegar no final do dia realizada, sem estresse. Mas o que passa? Se algo do que você planejou não deu certo, esse dia você não conseguiu levantar cedo, esse dia você não conseguiu se desenvolver, você já fica nervosa, você já fica estressada, você já quer jogar tudo pro alto, achando que, sabe, eu vou parar com tudo, isso não é pra mim, porque você acredita que tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo do seu jeito. E não, muitas das vezes não é assim, porque você começa a querer comparar. Você olha nas redes sociais, alguém que está desenvolvendo, que tem tudo perfeito. Olha só, ela conseguiu ler 3 livros nesse mês. Olha só, ela consegue levantar cedo para se exercitar. Ela não falha nenhum dia. Olha, e essa pessoa ainda tem filhos. Ela dá conta da casa, ela dá conta de tudo. E não é assim. Não fica nessa de que é porque você está desenvolvendo que vai ser perfeito. Você tem que ter um planejamento. Você tem que pensar que cada um tem a sua rotina e você não precisa dar conta de tudo. Você tem que escolher uma coisa para você começar a se desenvolver e para você chegar no fim do dia e você ter aquela sensação de dever cumprido. Não é porque você começou a se desenvolver que você tem que ter uma vida perfeita, que tem que sair tudo do jeito que você quer. Não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que você pode.
de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua rotina. Então, se algo sair mal, se você não conseguiu fazer tudo o que você planejou naquele dia, você vai se organizar para fazer no outro dia, sem estresses, sem pressa, sabe? Porque às vezes a gente pensa que só porque a gente vai se desenvolver, começa a se desenvolver, a gente quer ser perfeita, sabe? Não, isso eu não posso errar aqui, eu não posso falhar ali, por causa que eu tenho, sabe, eu tô me desenvolvendo, eu tenho que ser igual a fulana, eu tenho que ser igual a ciclana, sabe? E não é assim, gente. Cada um tem o seu tempo, a sua rotina, os seus desafios, tá bom? Então, a primeira armadilha, gente, é você querer ter esse excesso de produtividade, você querer fazer tudo de uma vez, você querer mudar tudo de uma vez. E é por isso que às vezes, ao invés do desenvolvimento te ajudar, ele pode te paralisar. O desenvolvimento pessoal, ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser de acordo com a sua rotina. Você tem que planejar a sua rotina para você saber o que é que vai encaixar no seu dia, tá bom? Você tem que saber que o perfeccionismo, ele mais atrapalha do que evolui. E sem querer, você vive uma vida de comparação, ou seja, nas redes sociais, ou seja, em família, ou seja, num ciclo de amizades, você está sempre se comparando. Isso não acontece só com você, acontece com todo mundo, acontece comigo também. Só que em algumas pessoas a frequência é maior, porque ela está sempre de frente com a comparação. E você tem que tirar isso da sua cabeça, que para você desenvolver, para você ter sucesso no seu desenvolvimento, ele precisa ser perfeito, você precisa ter a casa organizada, você precisa ter dado conta de tudo. Cada mulher tem a sua rotina, tem os seus desafios, sabe? Você não pode estar se comparando com a vida de ciclano, a vida de Bertrano, sabe? Ao invés de você evoluir, você vai paralisar. Sabe aquele ditado famoso que dizem o feito é melhor que o não feito? Para mim, o correto é o imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. Aquela caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que aquela corrida de 4 quilômetros que eu não faço. Aquele livro que você lê 3 vezes por semana é melhor do que aquele livro que você nem pega, que está lá na estante, lá guardado e você nem olha para ele. Se você está parada, está sentada e você sai de casa para caminhar, ou você vai subir uns degraus, uns lances de escada, isso também é desenvolvimento pessoal, porque você não ficou parada, você saiu para subir as escadas, por exemplo, fazer algo. Desenvolvimento pessoal não é você fazer o que todo mundo está fazendo, é você fazer o que você consegue de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua realidade. A segunda armadilha é você estipular metas e prazos irreais para você. A segunda armadilha é você querer colocar metas e prazos irreais para você. Por exemplo, eu queria perder 10 quilos, eu precisava perder 10 quilos e ia acontecer um evento há um mês e eu queria estar bem para esse evento. Então eu comecei aquela neura, sabe, de querer emagrecer rápido e fazer tudo rápido. Às vezes eu ficava sem comer. Tinha muito jejum para mim perder peso, mas isso foi dando uma ansiedade, porque como eu tinha um prazo, eu tinha aquela preocupação de chegar no dia e eu não ter conseguido emagrecer. Então foi aí que eu pensei, vou parar, respirei, parei de pôr metas irreais para mim. Eu comecei a comer saudável. E por consequência de eu comer saudável, eu fui perdendo peso, eu fui ganhando uma leveza, eu fui ganhando uma clareza. E isso fez com que eu não focasse só nos 10 quilos, não só nos resultados. Eu comecei a ter prazer no processo, porque eu vi que quando eu estava curtindo o processo, fui mudando os hábitos pequenos. Para mim ter resultados, eu precisava focar numa única coisa, porque eu ia ter resultados e eu ia ser consistente e eu ia aprender a controlar os sabotadores que eu tinha quanto à comida, o que me fazia comer por impulso. É assim que eu fui fazendo e a ansiedade diminuiu 60%. A angústia e da ansiedade diminuiu, aquela sensação de frustração. E talvez isso aconteça com você, porque nós às vezes nos comparamos com outras pessoas e às vezes o que dá certo para outra pessoa não dá certo para você. Você tem que olhar para você como pesquisa. Pesquisar o que dá certo para você, o que você pode encaixar na sua alimentação, o que dá certo para sua rotina, para sua vida, porque só você sabe como é a sua rotina, só você sabe como é o seu dia. Só você pode validar se vai dar certo ou não.
Nem tudo que você quer é o que você consegue fazer neste momento. Então, o que você tem que fazer? Deixar de pôr metas irreais para você, parar de se comparar com os outros e parar de focar nos resultados, parar de focar no problema. Você tem que pensar como eu posso solucionar, o que eu posso mudar na minha rotina que vai fazer eu chegar aonde eu quero chegar, entendeu? Terceira armadilha é a sua obesidade mental. Isso mesmo, gente. Sabe aquela pessoa que compra um monte de curso e começa a assistir as aulas na primeira semana super empolgada, depois já deixa de lado porque não vê que não é para ela, não é aquilo que ela pensou que era. Aquela pessoa que quando sai, entra numa livraria e compra bastante livros para ler, para se desenvolver, porque ela tem aquela ânsia, aquela vontade de se desenvolver, porque agora vai dar certo, eu vou me transformar, eu vou ser outra pessoa. Aí, com o passar dos dias, aqueles livros também vão ficando esquecidos na mesa de cabeceira, na estante. Aqueles livros, nunca mais ela vai ali e pega o livro, dá uma olhada sequer no livro. Não tem constância, não tem disciplina para ler aqueles livros, para fazer, para se desenvolver. Ou então, quando você começa a buscar no YouTube aquela coisa, sabe, incansável de você querer ver, assistir, de ouvir podcast, assim, de pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal, o que tá dando certo para aquela pessoa, e você fica com aquela ânsia de que sim, aquilo, você vai fazer tudo aquilo, que aquilo vai ser a salvação da sua vida, que você vai se tornar outra pessoa, você vai ter a sua melhor versão. Mas aí o que passa? Você não coloca em prática nada do que você ouve, nada do que você pensou, então você não evolui. Aí você vai ficando frustrada, você vai ficando amargurada, porque você tem conhecimento, mas você não pôs em prática. E a pior coisa, gente, que é pra gente, é assim, porque quando você não tem desenvolvimento pessoal, não tem inteligência emocional, você erra, você equivoca porque você não tem, sabe, informação. Mas quando você tem informação e você não pratica, dói muito, gente, dói muito. É como se a gente não cuidasse da gente, sabe? É como se você estivesse falhando com você mesma. Então, o grau de frustração é pior, porque você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Então, você não coloca em prática, sabe? E o que você tem que fazer? Você pega um livro para você ler, você pega pelo menos 3 coisas daquele livro que você leu e põe em prática. Você ouve um podcast, por exemplo, se no podcast fala 10 hábitos para você melhorar a sua rotina, 10 hábitos para você sair da procrastinação, você pega pelo menos um hábito para você pôr em prática, sem pressa, sem, sabe, ansiedade, sem querer fazer tudo. Ou então você fica tão cheia mentalmente, você fica tão obesa mentalmente que você perde a sua energia e você não tem tempo para você pôr nada em prática. Gente, quando eu comecei a me desenvolver, comecei a ouvir podcast, sabe, eu me encantei por essa área, me encantei, achei que ia ser rápido, que eu ia aprender. Eu ficava o tempo todo no meu trabalho, escutando podcast, ia dormir, gente, eu ia dormir com o celular ligado, escutando podcast, mas eu não punha nada em prática, então eu ganhava o quê? Frustração, estagnação, não evoluía. Então, não adiantava para nada eu ter essa obesidade mental. Eu não tinha ação, eu não praticava. Então isso me deixava frustrada. Eu continuava na mesma mesmice, na mesma vida que eu tinha, eu não evoluía. Só que frustrada, porque eu já tinha conhecimento. Então o peso de você ter conhecimento e você não pôr em prática é muito maior, tá bom? Então, eu me via assim, gente, perdida, sabe? Com tanta informação que eu tinha e eu não conseguia olhar e eu não conseguia pôr nada em prática. Até, gente, que eu comecei, falei, não, agora vai, agora tem que ser. Chegou o momento, eu não posso mais ficar assim. E foi quando, gente, eu comecei a me desenvolver, comecei a colocar em prática algumas coisas. E muitas áreas da minha vida eu já mudei muito, tenho muito conhecimento e cada dia estou aprendendo, sabe? E estou saindo do lugar que eu estava. E isso me trouxe, gente, tanta força, me trouxe energia, porque agora eu sei aonde eu quero chegar, eu sei a vida que eu quero ter, eu sei o que eu quero ser. E isso, gente, a gente só consegue quando a gente põe em prática o que a gente aprende, sabe? Porque se você aprende uma coisa e você não põe em prática, você perdeu tempo. Que nem se eu colocava o celular para mim ouvir um podcast de desenvolvimento e eu, às vezes, perdia sono, meu sono não tinha qualidade porque eu ficava ouvindo aquilo, eu não descansava e eu, gente,
não punha em prática, então eu perdia tempo. E eu ganhava o quê? Frustração, entende? Então não adianta a gente querer, sabe, comprar um monte de livro, ver um monte de podcast, comprar cursos, gente. Eu comprei cursos para me mudar e eu não mudei, entende? Eu não fiz, eu não fazia, sabe? E então não adianta, gente, não adianta se a gente não pôr em prática o conhecimento que a gente tem, porque buscar conhecimento a gente até busca. Hoje está na moda, todo mundo fala de desenvolvimento pessoal, mas pôr em prática é o que é o desafio. Então, quando uma mulher ela põe em prática o que ela aprende, todo mundo vê, gente, todo mundo nota, essa mulher tem mais clareza, essa mulher tem uma vida mais leve, tem uma vida mais organizada, tem uma rotina produtiva, sabe? Sem excesso, mas com equilíbrio, sabe? Essa mulher, por exemplo, ela vai se tornando a cada dia é, mais experiente. Essa mulher, um dia, ela vai se tornar uma pessoa inspiradora. Todo mundo gosta, gente, de ficar perto de uma mulher desenvolvida, de uma mulher equilibrada, sabe? Mentalmente, gente. Hoje tem tanta gente assim, sabe? Com problemas assim, sobrecarregado. Aquela pessoa assim que tá cheia de mágoa, cheia de frustração. Aquela pessoa que tá com a vida assim toda bagunçada, sabe? Então, quando você se desenvolve, você vai se organizando a sua vida de dentro para fora. Você vai organizando a sua cabeça, a sua casa. Você já não gosta de ver a sua casa bagunçada, sabe? Então, todo mundo gosta de ver e de ter uma amiga ou uma mulher assim, entendeu? Então, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente, é pôr em prática tudo que eu aprendi. Agora vamos à quarta armadilha. A quarta armadilha é você não valorar o seu descanso. É você achar que se você está descansando, você está perdendo tempo. Você achar que, eu não posso dormir um pouquinho agora de tarde, depois do almoço, porque eu tenho um livro para ler. Sabe, você achar que você não é produtiva se você não descansar. E não é assim, gente, porque a gente também precisa de descanso. Descanso, gente, também é autocuidado, sabe? Então, para você se tornar uma pessoa saudável, para você se tornar uma pessoa equilibrada emocionalmente, você precisa de descanso, sabe? Aquela pessoa, por exemplo, que vai dormir tarde e no outro dia não tem energia para trabalhar, não tem energia para fazer nada, não tem energia para se exercitar, aquela pessoa que não descansa, sabe? Que não dá aquele tempo de, sabe, aquela pessoa que não permite que no meio da tarde, se ela estiver cansada, ela ir deitar um pouquinho, fechar os olhos, nem que seja, sabe? Não, essa mulher, ela não permite, ela acha que ela tem que estar sempre produzindo, sempre, sabe, sempre em ação. Isso, gente, é um erro muito grande que a gente comete com a gente. Porque o nosso corpo precisa de um time, precisa de um tempo. A nossa cabeça, às vezes, precisa se desligar. Então, não adianta buscar perfeição, gente. Desenvolvimento pessoal não precisa ser perfeito, não é perfeito. Um dia você vai estar de um outro jeito, um dia você está bem, outro dia você vai estar de outro jeito, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Um dia você vai conseguir dormir 8 horas por noite, outro dia você não vai conseguir, um dia você vai conseguir fazer levantar mais cedo, outro dia você não vai conseguir, e tá tudo bem, gente. Mas a gente tem que aprender a dar o descanso que o nosso corpo e a nossa mente merece, porque só assim a gente vai ter uma rotina equilibrada, vai ter um desenvolvimento equilibrado, sem peso, sem neura e sem excesso de querer, sabe, ser produtivo. Muitas mulheres às vezes pensam que só porque começou a se desenvolver, ela tem que dar conta de tudo, ela não pode descansar, ela tem que ser dona de casa, tem que ser mãe perfeita, esposa perfeita, a casa tem que estar limpa, super organizada, ela não pode descansar, sabe? Ela não pode. Gente, não é assim. Para você desenvolver, você não precisa ter tudo organizado. Vai ter dias que você não vai conseguir lavar a louça. Vai ter dias que você não vai conseguir se exercitar. E tá tudo bem, gente, porque você precisa também do seu descanso. Entendeu? Bom, gente, o vídeo chegou no final. Se você gostou desse vídeo e se você já caiu numa dessas 4 armadilhas, deixa aqui nos comentários, conta pra mim a sua história. Fala pra mim se você já conhecia essas armadilhas, se você já passou por isso, como que é o seu desenvolvimento pessoal, se você consegue organizar a sua rotina, se você usa desenvolvimento pessoal para evoluir e não para se frustrar. Bom, gente, o vídeo chegou no final. Espero que vocês tenham gostado dessas 4 armadilhas, que às vezes a gente pensa que só porque está se desenvolvendo que essas coisas não vai passar, que vai ser tudo perfeito. Então deixa aqui nos comentários para mim se você já conhecia essas
4 armadilhas. Se uma dessas já aconteceu com você, se você está passando por isso nesse momento, deixa eu saber, dá um like, se inscreve no meu canal, compartilha com aquela pessoa que também não consegue se organizar, que quer fazer tudo de uma vez, daquela pessoa que não consegue descansar, daquela pessoa que tem que ser perfeccionista, tá bom? Um beijo grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.